trabalhar em outros artigos, mas o Alexandre, ele fez um aparato do Milgram, né, mostrando o problema do small world. Aí vocês responderam aquela pergunta, olha, se eu quiser chegar num determinado ator social, em média, quantas relações eu tenho que passar até chegar naquele ator? E aí ele demonstrou lá que essa experiência social foi vivenciada e demonstrou que em termos de entre 5 a 6 relações são necessárias, arcos são necessários, nodos são necessários para poder chegar ao determinado ator, lá no experimento de Milgram. E a gente viu também, é muito importante salientar isso, que os laços fracos, nesse contexto, eles têm um papel muito importante. Vocês lembram quais são, sem ser o Alexandre? Qual que era a função do laço fraco quando eu quero chegar a longas distâncias sociais? Ele é mais benéfico ou menos em termos do laço forte? Quais os laços são mais importantes nesse contexto de alcançar longas distâncias? Fraco ou forte? Fraco. É o fraco. Então quer dizer que se você quiser mandar seu currículo lá para o Elon Musk, né? Ou lá para um reitor específico, os laços fracos são mais propensos a fazer com que o seu currículo chegue lá. Então, do tipo, olha, se eu for mandar para os meus laços fortes, possivelmente eles não vão conseguir uma amplitude e uma eficácia tão grande se for comparar os laços fracos. Porém, o laço forte é bom para um determinado contexto também, não é? Alguém lembra em qual contexto é interessante o laço forte que a gente comentou nas últimas aulas? Para que então laço forte? Hã? Tem a questão da confiança, né? E o que mais? Por exemplo, você se relaciona com alguém frequentemente por quê? O suporte emocional que o laço forte ele propõe, né, para a relação, basicamente amigos próximos, família, e aí você tem mais interação, você tem mais compaixão, você tem solidariedade com o laço forte e, E o que e que tem isso cria? é uma Na, rede. na perspectiva de Coleman, né, que a gente viu na aula passada, olha, o laço forte, social. exatamente. Então veja que aí a gente começa a entrar no contexto da aula de hoje, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre as perspectivas de capital social, né? Esse capital, esse ativo relacional que eu possuo, tá? Na perspectiva de Coleman, ele está muito ligado ao quê? A densidade da rede, a redes fechadas, densas, né? E o laço forte, ele é muito interessante porque imagina que você tem a empresas que se associam, né? Um conjunto de organizações que cooperam entre si. O que que a gente possui quando eu tenho uma rede densa, né, conectada, uma liga forte entre eles? Facilita o que dentro desse contexto? Né? Facilita a deserção? Facilita o oportunismo? Ou evita o oportunismo? Evita que os membros eles ultrapassem regras grupais, né? Então, eu tenho essa liga se formando e ele auxilia no intuito de que os indivíduos vão seguir essas normas definidas. Porque existe, assim como, né, as instituições são criadas para tentar intermediar relações específicas no contexto de evitar o oportunismo, né? A gente tem a criação das instituições, na hora que a gente pensa lá na questão do mercado e hierarquias de Williamson, né? Que o Williamson trabalha muito bem, a gente tem a criação das instituições para isso. Mas o que que a rede me possibilita quando o capital social ele emerge dentro desse contexto de redes fechadas, densas? Eu tenho essa inibição ao oportunismo e à má-fé, porque os indivíduos
eles vão agir conforme os laços existentes entre eles, né? E aí a gente tem uma noção de capital social, onde alguns autores trabalham o contexto de efeito Mateus. Vocês sabem o que é o efeito São Mateus? Em teoria das redes, Não. gente, é muito interessante isso aí. Acho que vocês não vão esquecer mais, assim, eu acho que vocês vão morrer lembrando do efeito São Mateus. Não tem uma passagem lá, bíblica, em Mateus, que fala assim, ou que tem será dado, ou que não tem, até o pouco que tem será tirado? É no sentido seguinte, quanto mais confiança se gera numa determinada relação, mais confiança é gerada. A desconfiança é o contrário, certo? Da mesma forma, a questão das redes. Quanto mais contatos você possuir, mais contatos você tende a possuir. Quanto menos contatos você tem, menos você tende a ter. Mas por que quanto mais contatos eu tenho, eu tendo a possuir? Vocês lembram o que que acontece quando você se associa, quando tem uma tríade, né? Quando você, imagina, são três pessoas. Eu, o Alexandre e a Jéssica. O que que acontece quando eu tenho uma relação com o Alexandre e com a Jéssica? E essa relação é muito frequente. Eu estou sempre encontrando o Alexandre e a Jéssica. Os amigos, Provavelmente os amigos ficariam próximos também, né? O amigos Alexandre e a comuns. Jéssica seriam amigos. Exato. Ou seja, o amigo do Alexandre se tornaria o meu amigo. O amigo da Jéssica se tornaria o meu amigo. Tende a se encontrar, né? Quando eu tenho laços fortes. E isso o Granollers começa o Granollers vai trabalhar a questão do burst também vai trabalhar essa questão, né? O Zimmel, ele trabalha esse contexto, mas o Granollers ele vai falar muito bem dessa questão. E eu vou falar daqui a pouco sobre essa tríade, né? Que Granollers assume como uma tríade proibida, uma tríade interdita, a tríade que não se fecha. É como se eu tivesse a relação com o Alexandre e com a Jéssica e ela não se fechasse no intuito do Alexandre e da Jéssica se conectarem, só tivessem relação comigo. Então, assim, a gente vai falar sobre esses contextos, mas o que eu estou colocando essa questão do efeito Mateus é nesse sentido. Uma relação gera outra relação que vai gerando outras relações no campo social. Nós falamos também do artigo do Granovetter, né? A gente falou do artigo do Rick Ties, o artigo do Milgram e do artigo do Coleman. Eu passei também alguns contextos da rede, né? Das topologias, das estruturas, na primeira parte da aula. Falei sobre as dimensões super e subsocializada, dentro da perspectiva é, do do holismo funcionalista ou do individualismo metodológico. Fiz esse cruzamento entre essas duas variáveis e a gente entendeu onde que entraria a questão do embeddedness ali. Eu simplesmente fiz uma introdução ao tema do embeddedness, a essa questão de enraizamento, mas o que a gente precisa sempre destacar quando a gente fala de embeddedness é que tem como eu separar a dimensão econômica da social, pessoal? É possível separar isso ou não? O que vocês acham? Eu acredito que não. Uhum. É a noção do embeddedness. Eu não consigo separar um ator, ele não toma decisões puramente econômicas, ou toma decisões puramente sociais também, né? Esse extremismo, né? Esses polos, a polarização, de acordo com o Granollers, ela não faz sentido, porque as atividades econômicas elas estão enraizadas em questões sociais, ok? E essa questão, por exemplo, vamos colocar lá na questão do empreendedorismo é, que você está trabalhando, né? O empreendedorismo de afrodescendentes. Bom, e aí? Tem como eu separar a questão econômica da questão social, das raízes sociais?
Aí você falou, olha, a maior parte da literatura vai trabalhar essa questão, que estão ligados a raízes culturais. Olha que interessante, né? E você já está falando assim, olha, eu quero identificar se não está relacionado em alguns campos, eu quero identificar alguns outros campos que não têm essa correlação explícita. E você pode identificar, ainda dentro dessa pesquisa sua, se, apesar de não ter essa correlação explícita, quais que são os elementos de raízes, elementos sociais em função disso, do capital, né? Se o capital cultural está sendo influenciado, ou se é a questão mesmo do capital social, relacional. E por que que eu estou colocando isso? Porque a gente vai ver as diferenças, as diferentes formas de capitais na aula de hoje, está aí na frente de vocês. Nós vamos discutir o artigo de Bourdieu, ok? Além de continuar discutindo a questão dos artigos sobre capital social, tá? Que a gente vai falar do Putnam, e na aula que vem a gente vai falar de Lean. Entenderam essa questão? Então, assim, é só um aparato que a gente fez da aula passada, dos principais pontos, os highlights que eu gostaria de frisar aqui, que são super importantes, não só para a trajetória acadêmica de vocês, mas para a vida também, tá? Porque a gente começa a se posicionar nessa teia social onde nós estamos. Vocês estão vendo, a nossa rede ela é muito ampla, né? E qual que é a posição estrutural que nós estamos vivendo hoje? Essa é uma discussão que você pode fazer com o seu analista, né? Com o seu terapeuta. Mas quando eu falo isso, gente, eu tô falando, obviamente, tô brincando aqui, mas vocês entenderam, né? Relacionado à teoria que a gente está vendo, a gente tem uma série de fatores que está influenciando as nossas vidas e às vezes a gente não tem o conhecimento necessário, né? E os indivíduos não têm esse conhecimento, eles ficam num ciclo, né? Num ciclo de solidariedade, outros estão num ciclo de informações novas, outros nenhum nem outro, né? Mas eles estão inseridos em algum contexto. Às vezes ele é um autista no campo social, aí isso explica também a questão né, de como alguns indivíduos eles estão tão à margem da sociedade que eles desenvolvem alguns tipos de comportamentos inesperados e podem explicar, né? Eu não vou usar isso explica, mas podem explicar alguns comportamentos. Exemplo, o que que faz um sujeito entrar